Olá, amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia em estudo da escola bíblica da classe Atitude, classe de jovens da nossa igreja. E estamos estudando o livro de Números, e aí eu queria convidar você a estar junto conosco, participando neste momento da ministração da palavra de Deus. Deus tem nos dado essa ferramenta, a possibilidade de estarmos juntos na nossa casa, sendo ministrados pela palavra de Deus. E eu quero convidar você, então, a pegar a sua Bíblia, a sua revista. Nós estamos na lição 9, em que fala sobre o livro de Números. E a gente tem estudado, todos os livros, assim, pausadamente. E Deus tem falado muito com cada um de nós. Então, nós vamos estar orando para dar início à nossa aula. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas a palavra do Senhor, sendo ministrada aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo e poderoso Paizinho ao teu nome, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado, Deus, para cada um de nós. Teu Espírito Santo tem a liberdade, Deus, de falar conosco, de mudar, Senhor, o nosso pensamento, as nossas atitudes, Pai, o nosso modo de viver, Senhor. Que teu nome seja engrandecido, Senhor, através das nossas vidas. Então, que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos direcione, nos ajude, Senhor, durante todo este momento que estaremos juntos aqui, Senhor, na ministração da tua palavra. Nós te pedimos por tudo isso, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, então, paramos na nossa última aula, no livro de Números, no capítulo 15, e hoje nós vamos falar um pouquinho a partir do capítulo 16, que fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão, Eles, na verdade, eram os líderes de uma rebelião que muitas pessoas participaram dessa rebelião. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho a respeito da rebelião e falamos que a rebeldia, que ela começou a ser manifestada através de Satanás, ainda no céu, ela arrasta pessoas, Então, nós vamos observar que quando Corá, Abirão e Datã, eles se rebelaram, eles também levaram outras pessoas junto com eles, E aí nós vamos observar as consequências que o pecado dessas pessoas trouxe à vida de cada um deles. Então, lá no capítulo 16 do livro de Números, nós vamos observar que eles se unem, E eles vão, então, lá no versículo 2, eles se levantam perante Moisés com 250 homens, Dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e que se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Corá, ele fazia parte de uma tribo de levitas, então ele tinha a responsabilidade de cuidado do tabernáculo, Assim como nós já vimos em algumas aulas anteriores. Então nós vamos ver que eram pessoas que estavam ligadas à questão da adoração, que cuidavam das coisas de Deus, que cuidavam dos utensílios de Deus. Então, um daqueles que estavam ali dentro, de todo o propósito da adoração, um deles, então, se rebela contra Moisés e contra Arão. Além dele, a Bíblia acaba de dizer, 250 levitas, que então, junto com Corá, vão se rebelar contra Moisés e Arão, que eram os líderes daquela época, Então, nós falamos muito a respeito da questão da rebelião contra a liderança, e que acabava atingindo toda a congregação. Às vezes a gente acha que a nossa rebeldia contra os nossos líderes atinge somente os nossos líderes. E a Bíblia nos mostra que não, que na verdade atinge muitas outras pessoas, E nesse caso atingia a congregação. E também Datã, e Abirão, eles não eram levitas, eles faziam parte da tribo de Ruben, mas eles também então se juntam a Corá nesse processo de rebelião. E aí nós vamos observar que Moisés, e Arão, eles percebem,
que Deus, então, iria se irar contra esse tipo de rebelião. Porque, como nós já falamos em algumas aulas atrás, todas as vezes que eles se rebelavam, eles não se rebelavam contra Moisés, contra Arão. Não, eles se rebelavam, na verdade, contra o próprio Deus. Porque quem instituiu a liderança de Moisés e Arão foi o próprio Deus. Então, quando eu digo, não, você não serve para ser o meu líder, você não serve para ser o meu mentor espiritual, eu estou dizendo para Deus que Deus fez uma escolha ruim. Então, na verdade, a minha rebeldia é contra o meu próprio Deus. A Bíblia diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Então, nós vamos falar principalmente da parte espiritual, mas nós podemos estender isso para a liderança na nossa casa, a liderança no meu trabalho, a liderança política. Não vale rebeldia contra autoridades instituídas por Deus. Isso traz consequências e consequências desastrosas sobre a nossa vida. Então Moisés ele percebe isso, né? E Moisés então começa primeiro tratando os de casa. E quem eram os de casa naquele momento? Era exatamente Corá e os 250 homens que estavam ligados a Corá. Corá, por que começou pelos de casa? Porque Corá era um levita. E aqueles que se juntaram a Corá também eram levitas. Então, primeiro precisava colocar a casa em ordem. Arão e Moisés faziam parte dessa tribo. Então, era necessário primeiro começar por eles. E Moisés, então, primeiro trata dessa oposição dos levitas, né? E instrui eles a colocar fogo e incenso nos incensários, para começar a mostrar a Deus o seu arrependimento, né? Depois é que então ele vai lá para poder corrigir os demais, mas começa com eles, porque a ideia de Moisés, né, depois desse acontecimento, é que Deus mostraria para eles a questão da santidade, a questão de se manter puro, de se manter longe de rebeldias, né? E a intenção era exatamente essa. Então, quando Moisés os instrui, Moisés na verdade queria salvá-los, né? E então depois Moisés então vai tratar, né, com Datã e com Abirão. Porém, Deus já estava cansado daquela situação. E Deus então, lá no versículo 20, diz para Moisés e para Arão se afastarem, porque ele mataria toda aquela congregação. Moisés e Arão, que estavam, olha só, eu quero que a gente preste bastante atenção nisso, tá? Eles estavam sendo, né, caluniados, estavam falando contra eles, né? Estavam falando a respeito deles, colocando em xeque, né, o ministério deles. Mas em nenhum momento Moisés e Arão fala contra aquele povo com Deus. Não diz, olha esse povo aí, olha o que eles estão fazendo contra mim, né? Hoje existe muito disso, né? Não, porque eu sou vaso escolhido, ninguém toca em mim, né? Como se a gente precisasse se defender com Deus. E aqui Moisés e Arão, ele nos ensina o contrário. Eles então clamam ao Senhor, clamam a Deus pela misericórdia de Deus sobre a vida daquelas pessoas, porque Moisés e Arão já sabiam do que viria, né, sobre aquelas pessoas por causa dessa rebeldia que eles então estavam, né, aplicando sobre a vida de Moisés e de Arão. Então, eles vão e eles começam a orar, eles começam a clamar ao Senhor, né, mas eles continuam naquele processo de rebelião. E aí Moisés, então, ele diz assim, lá no versículo 28... Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Moisés reconhece que por ele mesmo, ele não podia fazer nada. E aí ele diz assim, se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem, presta atenção, que ele não disse vai acontecer. Ele disse, se forem, se por um acaso acontecesse, ok? Então, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Porque Moisés já sabia que a sentença estava decretada sobre a vida daqueles homens por causa da sua rebeldia. Moisés já sabia que a ira do Senhor havia se levantado contra esses homens. E aí Moisés então, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, ou seja, criar alguma coisa nova que nunca aconteceu,
e a terra então, por exemplo, né, se abrisse, e aí ele continua, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Gente, quando Moisés ele acabou de falar isso, na mesma hora, você acompanhando aí, você vai ver, no versículo 31, a terra se abriu, se fendeu, engoliu todos eles, suas famílias e todos aqueles que estavam próximos a eles. A terra engoliu todos eles. E a congregação começou a gritar de pavor, saindo de perto deles, porque viu que somente por uma palavra de Moisés, do se Deus, se fosse, Deus já havia cumprido. Esse era o tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus. Bastou Moisés pronunciar e Deus então já havia realizado. Então nós vamos perceber que eles colheram as consequências, mas não somente eles. Os levitas, que Moisés também mandou, né, que queimassem incenso, também sofreram suas consequências. Lá no versículo 35, diz assim: procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então os levitas também foram consumidos pelo fogo do Senhor. Então aqui nós vamos observar que toda a rebeldia, ela gera consequências, tanto para aqueles que estão envolvidos na obra, quanto por aqueles que são contaminados, né, por essa rebeldia, todos recebem a consequência do Senhor. Nós vamos observar que inicialmente eles ficaram amedrontados, mas quando é no dia seguinte começa um novo tumulto, né? Lá no versículo 41 diz assim, que murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Começou então um novo tumulto, dizendo que Moisés e Arão, eles eram os responsáveis pela morte do povo do Senhor. Só que na verdade, Moisés e Arão agiam o tempo inteiro como intercessores daquele povo. E nessa mesma hora, então, Moisés e Arão começaram a interceder a Deus por causa daquele povo, né? E aí a gente vai observar que a nuvem, né, então cobre toda ali a congregação, a tenda da congregação, e a glória do Senhor se manifesta. Moisés e Arão sabiam, vem uma praga sobre o povo, e eles começaram a orar. E Moisés então diz para Arão: vai lá para o meio, lá no meio onde está a congregação, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa fazer expiação por esse povo. Então nós vamos observar que a praga, então, ela vem então tomando toda aquela congregação. E aí Arão faz isso, né? Intercede pelo povo, faz expiação pelo povo. E aí, depois que Arão faz isso, ele se põe em pé entre os mortos e os vivos, e a praga, então, ela é cessada. Morreram dessa praga, por causa desse pecado, né? Mais de 14.700 pessoas. Então, nós vamos observar que o povo, ele estava sempre ali naquele pecado de rebeldia. E muitas pessoas morriam por causa do pecado de rebeldia. Depois desse momento, lá no capítulo 17, né, o Senhor, ele então diz para Moisés e para Arão. Ele diz: olha, fala para todos os filhos de Israel, né, que pegue de cada tribo um bordão. Um representante de cada tribo vai determinar então que apresente um bordão cada um deles, né? Nesse bordão vai escrever o nome de cada um sobre esse bordão. Porém, sobre o nome de Arão, escreverás o bordão de Levi. E aí apresenta todos eles perante a arca, né, que também era conhecida como o testemunho. Apresenta eles, né, e vocês vão colocar todos eles juntos. O bordão do homem que eu escolher, esse vai florescer, né? E eu farei cessar de sobre mim as murmurações, porque os filhos de Israel proferem contra vós. Então Deus estava dizendo: junta todos os bordões, um de cada tribo. Aquele bordão que florescer dentro daquele local, então esse bordão é daquele a qual eu tenho escolhido como sacerdote. No dia seguinte, então, Moisés entra então ali na tenda do testemunho, né? E eis que o bordão de Arão
pela casa de Davi é o bordão que havia florescido, que havia brotado, né? E aí, tendo inchado os gomos, ele produziu flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e cada um tomou o seu bordão. Esse bordão de Arão, que confirmava o sacerdócio de Arão, ele permanecia dentro da arca do Senhor. Era um dos itens que permanecia dentro da arca do Senhor. Então, Deus quer falar comigo e com você nessa manhã. Não permita que a rebeldia ela tome o teu coração. A rebeldia ela pode se manifestar de diversas maneiras, né? Nós estamos vendo aqui a rebeldia contra lideranças. Mas, por exemplo, eu estar dentro de uma igreja, a ficar ali, né, 5 anos dentro de uma igreja e nunca nem me torno membro dessa igreja, não participo dos ministérios, não permito ser usado, né? Deus entregou dons e talentos para cada um de nós e Ele está esperando que a gente utilize esses dons e talentos, né? Então o fato de eu ficar ali sentado, me escondendo, não quero me envolver, é também um ato de rebeldia. Então existem muitos atos de rebeldia, não somente ir contra a liderança, né? A liderança do pai, a liderança da mãe, a liderança dos nossos líderes, né, ministeriais, a liderança do meu chefe lá no meu trabalho, a liderança, né, até mesmo a liderança política do nosso país. Não entre em casos de rebeldia, porque nós vimos que as consequências são graves. Então, para fechar, eu queria deixar lá para você, né, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, traz uma palavra pra gente, né, que nós devemos obedecer os nossos líderes. Está lá, Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, que nós sejamos obedientes aos nossos guias, aqueles que vão nos guiar, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja. Seja obediente e você vai colher a bênção do Senhor por causa da sua obediência. Nós vamos encerrar aqui. Eu aguardo vocês, né, na nossa próxima aula. Vamos estar orando e que essa palavra continue frutificando no teu coração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Tira de dentro de nós, Pai, toda a raiz de rebeldia. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. Queremos ser obedientes aos nossos pais, aos nossos líderes, até mesmo a nossa liderança política, Pai. Nós queremos ser obedientes, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, trata em nós, através de nós, o nosso coração, a nossa mente, porque nós queremos, Senhor, ser uma bênção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.